Bloco de cela número 11. Campo de concentração de Auschwitz, julho de 1941. 10 homens aguardam a morte por inanição, condenados como represália pela fuga de um prisioneiro. Entre eles, um jovem sargento polonês chora desesperado. Minha esposa, meus filhos. Então, do meio da multidão de prisioneiros esqueléticos, um homem franzino, de 47 anos, dá um passo à frente. Os guardas nazistas erguem suas armas. O prisioneiro número 16670 levanta a mão e, com voz firme, pronuncia palavras que ecoariam pela eternidade. Eu sou padre católico. Quero morrer no lugar desse homem. Ele tem família. O oficial, atônito diante daquela audácia incompreensível, hesita por um instante. Ninguém, absolutamente ninguém, se oferecia voluntariamente para morrer em Auschwitz. Mas ali estava um homem disposto a trocar sua vida pela de um completo estranho. Esse homem era Maximiliano Kolbe, e sua história começou muito antes, nas humildes terras da Polônia ocupada. Raimund Kolbe nasceu em 8 de janeiro de 1894 em Zdunska Wola, pequena cidade sob domínio russo. Filho de tecelões católicos, cresceu em meio à pobreza e à opressão política, mas também cercado de uma fé profunda que sua mãe, Mariana, cultivava com dedicação. O menino Raimund era travesso, cheio de energia, e sua mãe frequentemente se preocupava com seu futuro. Certo dia, cansada de suas artes infantis, ela perguntou: Raimund, o que será de você? A pergunta tocou o coração do menino de forma misteriosa. Naquela noite, ele foi rezar sozinho diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ali aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Anos depois, ele confidenciaria a seus irmãos franciscanos. Nossa Senhora apareceu a ele trazendo 2 coroas, uma branca, simbolizando a pureza, e outra vermelha, representando o martírio. Ela perguntou qual ele escolheria. O pequeno Raimund, com o coração ardente, respondeu que queria as 2. A Virgem Maria sorriu e desapareceu. A partir daquele momento, o menino travesso transformou-se. Sua mãe notou a mudança profunda. Ele passou a ser dócil, orante, recolhido em pensamentos que pareciam muito além de sua idade. Aos 13 anos, Raimund ingressou no seminário franciscano e, aos 21, tomou o hábito religioso, recebendo o nome de Maximiliano. Seus superiores logo perceberam que aquele jovem não era comum. Possuía inteligência brilhante, mas também uma devoção extraordinária à Santíssima Virgem. Enviado para Roma para estudar filosofia e teologia, Maximiliano testemunhou algo que inflamaria seu coração missionário para sempre. Em 1917, enquanto a igreja celebrava as aparições de Fátima, ele viu nas ruas de Roma uma manifestação maçônica celebrando o 2º centenário da maçonaria. Os manifestantes erguiam cartazes blasfemos contra o Papa e a Igreja, exibindo um estandarte onde o demônio pisoteava São Miguel Arcanjo. Maximiliano ficou profundamente ferido. Como podiam atacar assim a esposa de Cristo? Naquela mesma noite, reunido com 6 outros seminaristas, fundou a Milícia da Imaculada, um movimento de consagração total a Maria para a conversão 2 pecadores e 2 inimigos da Igreja. Ele compreendeu que a verdadeira batalha não era contra pessoas, mas contra as forças do mal que cegavam as almas. Ordenado sacerdote em 1918, Padre Maximiliano retornou à Polônia com um projeto audacioso. Acometido pela tuberculose, que o faria sofrer pelo resto da vida, ele não se deixou abater pela doença. Pelo contrário, via em cada sofrimento uma oportunidade de se unir à cruz de Cristo. Em 1927, com recursos mínimos e uma fé gigante, fundou Niepokalanów,
a Cidade da Imaculada, um convento franciscano que se tornaria o maior do mundo, abrigando quase 800 religiosos. Ali, estabeleceu uma gráfica moderna que produzia 1 milhão de exemplares mensais de revistas e jornais católicos, alcançando toda a Polônia e além. Maximiliano entendia o poder da comunicação. Enquanto o mundo mergulhava no materialismo, no comunismo e no nazismo, ele usava a palavra impressa para levar Cristo e Maria às almas. Mas seu ardor missionário não parava. Em 1930, embarcou sozinho para o Japão, país ainda predominantemente budista, sem conhecer a língua nem ter dinheiro. Com apenas $5 no bolso, fundou uma comunidade franciscana aos pés do Monte Fuji e começou a publicar uma revista católica em japonês. Sua confiança na Imaculada era absoluta. Ela é quem faz tudo, repetia constantemente. Ali, no Japão, aconteceu algo que revelaria a providência divina de forma impressionante. Quando Maximiliano procurava um terreno para construir o convento em Nagasaki, os missionários mais experientes o aconselharam a edificar no centro da cidade, onde haveria mais visibilidade e facilidade para a evangelização. Mas Maximiliano insistiu em construir no lado oposto de uma montanha, em um local afastado e aparentemente inconveniente. Muitos questionaram sua decisão. Ele apenas respondeu com sua simplicidade característica: "A Imaculada assim deseja." Construiu ali o convento de Mugenzai, no Sono, o Jardim da Imaculada. 14 anos depois, em 9 de agosto de 1945, 4 anos após o martírio de Maximiliano em Auschwitz, uma bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. A explosão devastou a cidade inteira, matando dezenas de milhares instantaneamente e transformando tudo em cinzas e escombros. Mas o convento de Maximiliano, protegido pela montanha que ele misteriosamente escolhera, permaneceu intacto. Todos os frades sobreviveram ilesos. A montanha funcionou como escudo perfeito contra a explosão nuclear. Os sobreviventes e os frades ficaram maravilhados. Como poderia um padre polonês, que nunca havia estudado geografia militar ou física nuclear, ter escolhido precisamente o único local que seria poupado da destruição? A resposta estava na confiança cega de Maximiliano na Imaculada. Ele não planejou estrategicamente. Ele obedeceu. E a obediência salvou vidas muito tempo depois de sua morte. Em 1936, Maximiliano retornou à Polônia, mas as trevas se aproximavam. A Segunda Guerra Mundial explodiu em setembro de 1939 e os nazistas invadiram a Polônia com brutalidade inimaginável. Niepokalanów foi ocupada. Maximiliano e seus frades foram presos pela primeira vez, mas libertados meses depois. Ele poderia ter fugido, escondido-se, buscado segurança. Em vez disso, voltou ao convento e o transformou em refúgio. Sob o nariz dos nazistas, abrigou mais de 2.000 refugiados, a maioria judeus, escondendo-os dos assassinos. Ele sabia que cada ato de caridade poderia custar-lhe a vida. Mas para ele, Cristo estava em cada perseguido, em cada criança faminta, em cada família aterrorizada. Em fevereiro de 1941, a Gestapo voltou. Desta vez, não houve libertação. Maximiliano foi preso e enviado ao campo de Pawiak, depois transferido para Auschwitz, o maior símbolo do inferno na Terra. Ali, ele era apenas o prisioneiro 16.670, despido de nome, dignidade e esperança. Mas nem Auschwitz conseguiu roubar dele sua identidade verdadeira. Ele era sacerdote de Jesus Cristo. Se essas histórias fortalecem a sua fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco pelos exemplos de santidade que Deus nos deixou. As condições em Auschwitz eram desenhadas para destruir não apenas o corpo, mas a alma. Fome,
trabalho forçado até a exaustão, espancamentos diários, humilhações constantes. Os prisioneiros eram reduzidos a esqueletos vivos, obrigados a carregar pedras e cavar valas sob o sol escaldante ou a neve. Maximiliano, já debilitado pela tuberculose, sofria duplamente. Os guardas, ao descobrirem que ele era padre, tornaram os castigos ainda mais cruéis. Batiam-lhe com selvageria, cuspiam em seu rosto, obrigavam-no a carregar pesos impossíveis. Mas testemunhas sobreviventes relataram algo extraordinário. Padre Kolbe nunca reclamava. Quando outros prisioneiros desmaiavam de desespero, ele os encorajava. Quando a fome devorava a razão de muitos, ele dividia sua mísera ração de pão. À noite, nas barracas infectas, rezava baixinho o terço e ouvia confissões em segredo. Ele era uma presença de paz em meio ao inferno. Um sobrevivente testemunhou: Padre Kolbe caminhava entre nós como se não estivesse em Auschwitz, mas em um jardim com a Virgem Maria. E então veio aquele dia de julho de 1941. Um prisioneiro havia fugido. A resposta nazista foi imediata e calculadamente cruel. 10 homens do mesmo bloco seriam mortos por inanição como exemplo. O comandante do campo percorreu a fila de prisioneiros, apontando aleatoriamente. Quando escolheu o sargento Franciszek Gajowniczek, o homem não conseguiu conter o desespero. Minha esposa, meus filhos. Foi nesse momento que Maximiliano deu o passo à frente. O gesto era incompreensível para a lógica nazista, mas o oficial permitiu a troca. 10 homens foram levados para o bloco de inanição, porão escuro e úmido, onde seriam deixados até morrerem de fome e sede. Durante 2 semanas, os guardas escutaram algo que jamais haviam ouvido antes naquele lugar de morte. Cânticos, orações, o terço sendo rezado em voz alta. Maximiliano transformou aquele túmulo em capela. Ele consolava os companheiros de martírio, rezava com eles, preparava-os para encontrar Deus. Um a um, os homens foram morrendo. Maximiliano foi o último a resistir. No dia 14 de agosto de 1941, véspera da Assunção de Nossa Senhora, os nazistas, impacientes, injetaram ácido carbólico em seu braço. Padre Maximiliano estendeu o braço ele mesmo, rezando. Morreu com o olhar fixo no alto, onde certamente via aquela que lhe prometera as 2 coroas. Ele tinha 47 anos. O corpo de Maximiliano foi cremado, como todos em Auschwitz, e suas cinzas espalhadas. Mas sua história não terminou ali. Franciszek Gajowniczek, o homem que ele salvou, sobreviveu à guerra. Voltou para casa, reencontrou sua esposa, viu seus filhos crescerem. Até sua morte em 1995, aos 93 anos, ele passou a vida testemunhando o sacrifício daquele padre franzino que trocou a vida por um desconhecido. Em 10 de outubro de 1982, o Papa São João Paulo II canonizou Maximiliano Kolbe diante de mais de 200.000 pessoas na Praça São Pedro. Franciszek estava presente, sentado ao lado do Papa. A Igreja o declarou mártir da caridade, reconhecendo nele o amor de Cristo levado ao extremo. João Paulo disse: Maximiliano não morreu, mas deu a vida. E há uma diferença. Sua morte foi o cumprimento livre de uma oferta de amor. A história de São Maximiliano nos ensina que o amor verdadeiro não é sentimento, mas escolha. É a decisão radical de se entregar, de morrer para si mesmo, de colocar o outro acima de tudo, porque foi isso que Cristo fez por nós. Maximiliano compreendeu que a consagração a Nossa Senhora não era devoção piegas, mas entrega guerreira. Ela nos leva direto ao Calvário, ao lugar onde se morre para que outros vivam. Em tempos de ódio, indiferença e cultura da morte, São Maximiliano nos lembra que a fé cristã não é teoria, mas testemunho de sangue.
Cada um de nós é chamado a dar a vida, talvez não com morte física, mas com a morte diária do egoísmo, do conforto, da omissão. A cruz está estendida. A pergunta que Nossa Senhora fez ao menino Raymond permanece para todos nós. Você aceita a coroa branca da pureza e a vermelha do martírio? Que São Maximiliano Maria Kolbe interceda por nós, para que tenhamos a coragem de responder sim, todos os dias, até o fim.